Amém? Aleluia. Quantos encontraram o Evangelho de João? Amém. Capítulo 21. Vamos orar primeiro. Pai, no nome de Jesus, nós te adoramos e nos colocamos à tua disposição agora, para que o Senhor cumpra em nós o teu querer. Mexe em tudo que o Senhor precisar mexer, para que a nossa vida seja transformada. Pai, sonda o nosso coração, vê se há em nós algum caminho mau, vê se há em nós, ó Deus, algo que ainda pode nos impedir de ser ministrado pelo teu Espírito nessa noite. Qualquer sentimento, qualquer pensamento, meu Deus, que anda na contramão da tua vontade, que caia por terra no nome de Jesus. E nós declaramos que nós somos livres, ó Pai, para receber de Ti toda ministração da palavra, no nome de Jesus. Amém? E amém. Amém, amados. João 21, a partir do verso 1, diz assim: depois disso, manifestou-se Jesus outra vez para quem? Aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu. Quem eram os filhos de Zebedeu? Tiago e João. Tiago maior e João. Amém? Tiago e João. E outros dois dos discípulos, dos seus discípulos. Então, Pedro, Tomé, Natanael, os filhos de Zebedeu, 5. E mais 2. Amém? 50% mais um dos discípulos de Jesus. Ele tinha 12 discípulos que eram mais chegados a ele. E desses 12, tinha 7 que estavam juntos. E no verso 3, disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Amém? Todos prestando atenção nos detalhes desse texto. Então, e sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia. Porém, o que aconteceu? Os seus discípulos, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede. Aonde? À direita do barco e achareis. Lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar, pela multidão de peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava, disse para quem? A Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixe. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima, e pão. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes.
Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Amém? Amém. Vamos ler somente até aqui. Glória a Deus. Aleluia. Querido, a palavra de Deus está dizendo aqui que Jesus ele se manifestou mais uma vez aos seus discípulos no mar de Tiberíades. E o interessante é que nesse texto fala que Jesus se manifestou e aí chamam a nossa atenção para um detalhe, dizendo: e manifestou-se assim. Por que a palavra, por que João escreveu e manifestou-se assim? Ontem foi um dos dias mais terríveis para mim. Eu nunca estive numa situação de desânimo tão grande e de opressão tão grande como eu estive ontem. Por quê? Porque tem alguns dias que eu venho orando, desde o nosso retiro, eu venho orando e eu venho colocando cada irmão, cada irmã, cada família, as pessoas que a gente conhece, pessoas que são de outras igrejas, pessoas que também são crentes, eu venho colocando diante do Senhor e intercedendo por elas, colocando diante do Senhor. E uma das perguntas que eu tenho me feito muito esses dias é: Senhor, por que é assim? Por que o Senhor está me mostrando algumas coisas? Porque tem muita gente, amado, que quando lê o livro de Ezequiel, vê lá que Ezequiel tem visões maravilhosas, fantásticas, sim ou não? Tem muita gente que fica pensando assim: como eu gostaria de ser como Ezequiel e ter uma visão como ele teve. Como eu gostaria de ver da mesma forma que Ezequiel via. Querido, e o que Deus me mostrou em relação a isso é que não era algo fácil para Ezequiel ter a visão que ele estava tendo. Ter a visão que ele estava tendo. Por quê? Porque exigia muito dele. Exigia muito dele. Não era só ver. Não era aquela situação de você olhar assim e falar: meu Deus, que coisa maravilhosa. Não. Tinha a situação dele. Como que ele estava enxergando aquilo ali. O que Deus estava falando para ele, revelando no coração dele. Por que ele estava mostrando aquilo ali. Então havia um sofrimento muito grande no coração de Ezequiel. Por quê? Porque quando Deus dava aquelas visões maravilhosas, Deus revelava para ele o que estava acontecendo no mundo espiritual com as pessoas do povo de Deus.
revelação quebra a gente tudo por dentro. Por quê? Porque a gente começa a olhar e a gente começa a ver o que está acontecendo no mundo espiritual. Eu tenho buscado isso, e o Senhor começou a me mostrar isso na sexta-feira. Que nós estamos vivendo uma geração, eu não estou falando de geração eleita, mas principalmente nós estamos vivendo uma geração de crente que fala de Deus, porque foi essa a visão que Deus me deu. Ele me mostrou um povo nosso, um povo que anda conosco, um povo que ora está orando, que ora está falando de Deus, que ora está glória a Deus, aleluia, que ora está cantando. E Deus começou a falar no meu coração: prega a palavra para esse povo, prega a palavra para esse povo. E eu dizia: Senhor, por que eu vou pregar a palavra para esse povo? Eles já são crentes, eles já estão falando de Deus, eles já estão orando, eles já estão cantando louvor. Prega a palavra somente. Ele dizia: prega a palavra. Por que eu tenho que pregar a palavra para esse povo que já é crente? Tem pessoas que ainda não ouviram a palavra. E Deus disse: porque esse povo é pior do que quem não ouviu ainda a minha palavra. E ele disse: só me obedece e prega a palavra. Querido, eu tenho ouvido um pastor, que eu sempre ouço as suas palavras. E tem uns 3 meses para cá, toda a palavra que ele tem pregado, ele tem dito assim: nós temos que pregar o Evangelho de novo. Nós temos que pregar o Evangelho de novo dentro da igreja. Nós temos que pregar o Evangelho de novo dentro da igreja, porque não tem Evangelho mais dentro da igreja. Pai, por que eu tenho que pregar o Evangelho novamente? Por que eu tenho que pregar a palavra para esse povo? E Deus disse: porque esse povo, eles me servem, mas quem controla a vida deles não é o meu espírito, mas a sua própria alma. Ele vão na igreja muitas vezes não é para me buscar, mas para satisfazer o seu ego. Querem me servir, fala que é servo, mas quer fazer isso daí para que as pessoas vejam. E aí Deus me trouxe esse texto. E ele começou a me mostrar quem era Simão Pedro. Era o discípulo mais influente de Jesus. Era o discípulo mais influente de Jesus, era Simão Pedro. Se fosse nos dias de hoje, o Instagram dele ia bombar. Porque era o discípulo mais influente. Praticamente todos os milagres, praticamente em todos os lugares, em todos os textos, você não ouve. Tem gente que não sabe que dentre os discípulos de Jesus tinha 2 Tiago. Por quê? Porque não se toca no nome desse outro Tiago, do Tiago menor. Mas fala de Pedro, fala a respeito de Simão Pedro. Por quê? Porque era o discípulo de Jesus de maior influência. Ele tinha um poder de influenciar muito grande. E a Bíblia está dizendo aqui que estavam juntos. Por que estavam juntos? Porque o poder de Pedro, de influência, era tão grande que as pessoas gostavam de estar junto dele.
sabe dar bom conselho, é aquele camarada que sabe ouvir, é aquele camarada que faz as pessoas rirem. Esse é Simão Pedro. E tinha 6 discípulos de Jesus com ele, estavam com ele, porque a companhia de Pedro era uma companhia agradável. E aí, amado, olha só, que interessante. De repente, ele olha para os lados e ele simplesmente diz: vou pescar. Eu vou pescar. Aí os outros 6 discípulos de Jesus que estavam com ele disseram: também nós vamos contigo. Também nós vamos contigo. E eles subiram no barco e eles foram pescar. Que mal é nisso, pastor? Não tem mal algum aqui, querido. Mas o que está acontecendo aqui nesse texto é que o Evangelho está sendo pregado de novo para esse povo. O que está acontecendo aqui com os discípulos de Jesus, o Evangelho está sendo pregado de novo para eles. Por quê? Porque quando Jesus encontrou Pedro, ele tinha acabado de chegar de uma pescaria. E do mesmo jeito, querido, ele subiu no barco para falar para a multidão. Aí depois ele olha para Pedro e fala: jogue a rede à direita. Isso está no capítulo 3, ou capítulo 5 de Lucas. Jogue a rede à direita. E a Bíblia vai dizer que eles jogaram e eles pegaram um monte de peixe. Só que logo em seguida Jesus chega para ele e fala assim: venha após mim, Pedro. Venha após mim, porque eu farei de você pescador de homens a partir de agora. E a palavra de Deus diz que ele largou tudo, ele largou barco, ele largou rede, ele largou tudo que estava para trás e começou a seguir Jesus. E começou a se dedicar a Jesus. E ele se entregou ao Senhor. Porém, aqui nesse texto, amado, não estava acontecendo nada. De acordo com a cabeça dele, não estava acontecendo nada. Estava algo parado. Aí ele pensa, aí ele faz o seguinte: eu vou voltar para a vida da onde Jesus me tirou. Eu vou voltar a fazer o que eu fazia antes. Só que agora, com uma diferença, o que ele faz? Ele arrasta outros crentes com ele, para fazer aquilo que não era a vontade de Deus. E é exatamente assim que os crentes que estão sendo liderados pela sua alma, estão sendo guiados pela sua alma, estão agindo. Por quê? Porque não fazem a vontade de Deus, preferem estar no lugar aonde Deus não quer que eles estejam. Porque não tem mal algum aqui eles estarem no barco pescando, mas não era o lugar que Deus, que Jesus tinha dito que era para eles estarem. Não era o lugar. Não era o lugar. E nós temos ouvido Deus nos direcionando durante 3 anos, amado. E Deus falando: faz isso, faz assim, faz assado, esteja em tal lugar, se reúna assim, se comporte assim. Deus está fazendo. E você sabe, tem muita gente que até faz e se esforça, mas tem muita gente que sabe por que não faz? Por causa da sua alma. Por causa da sua alma, que diz para ele: eu não tenho o que fazer, eu não quero estar. Não é assim, as coisas não são desse jeito. A palavra não precisa ser assim, eu não preciso estar na igreja, eu não preciso estar no meio dos irmãos.
pegar e ir sozinho, né? Porque se fosse sozinho, só ele se arrebentava. Não! E fica num e no outro, dentro da igreja, para poder fazer. Parar de estar onde Deus quer que ela esteja. Irmã, eu sabe por que eu fiquei mal? Por causa das coisas que o Senhor mostrou que anda acontecendo. E eu fiquei ontem, Senhor, mas são poucos, são pouquíssimos os que vingam dessa palavra que o Senhor quer que pregue. E interessante, a gente estava numa festa de aniversário ontem, bem na hora. Eu estava olhando o celular e lá eu recebi uma mensagem. Eu recebi uma mensagem, falava a respeito da conversão de um homem, do policial. E a pessoa que enviou para mim disse assim: é porque disse que eu ainda não desisto. Por isso que eu permaneço. Porque esse homem, Deus me usou para poder fazer com que ele encontrasse Jesus. E hoje a vida dele está toda restaurada. E ele recebeu uma promoção. Na hora que eu vi aquilo ali, eu só escrevi assim: glória a Deus, em nome da pessoa. E Deus falou exatamente isso. Se você não aprender a se motivar, se você não entender que são poucos, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Se você não aprender a tirar força desses poucos, você vai desistir também. E aquela mensagem me ajudou. Você sabe por quê, querido? Porque a obra de Deus, as pessoas estão olhando para a gente e elas querem enxergar Deus nas coisas que a gente tem. Elas querem enxergar Deus nas coisas que a gente tem. Você sabia que tem gente que fala que não tem Deus aqui na geração eleita? Eu recebi aquela mensagem ontem, eu olhei para a promoção. Eu olhei e não quis saber se tem alguma coisa ou não. Mas eu olhei para aquela pessoa, meu Deus, que obra maravilhosa que você fez. Que obra maravilhosa. Deus está fazendo obras assim, quer fazer obras assim na nossa vida, mas quantas pessoas estão querendo estar onde Deus não quer que ele esteja? O que Jesus fez foi pregar o Evangelho de novo para Pedro. Se não tivesse nenhum outro discípulo como Pedro ali, Jesus talvez não tivesse perguntado para ele: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Porque todas as vezes que ele respondia assim: sim, Senhor, eu te amo, o que Jesus falava para ele? Apacenta. Você sabe o que Jesus está dizendo para ele? Tem um monte de gente falando: porque Pedro negou 3 vezes, ele falou 3 vezes. Não é por causa disso. Jesus está falando isso para ele, é para ele se lembrar. Não lembra o que eu falei para você? Eu falei com você, pescador de homens. Não é para você desviar as minhas ovelhas, é para você apacentar elas. E o que você está fazendo é tirando as minhas ovelhas. Porque é engraçado, na minha versão aqui, a primeira vez, Jesus pergunta a Pedro: tu me amas ou amas-me? Aí Pedro responde
ser igual ao meu. Verso 15. Sim, sim. Você sabe qual que é a diferença de cordeiro para carneiro? A idade. O cordeiro é até 1 ano. A partir de 1 ano é carneiro. Então o que Jesus está dizendo para ele? Ele falou assim: Pedro, tu me amas? Ele diz: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse ele: apacenta, evangeliza. Você está sem nada para fazer? Vai fazer a minha vontade, vai evangelizar. Vai trazer gente nova. Vai falar do meu sacrifício para a pessoa que nunca ouviu. Você conhece, gente. Querido, quantos aqui não conhecem ninguém? Tenho certeza que ninguém vai levantar a mão. Você não conhece ninguém? Todos os meus amigos são crentes. Todas as pessoas que eu conheço são crentes. Todo mundo da minha família são crentes. Jesus está dizendo: Pedro, tu me amas, vai evangelizar. Você está sem nada para fazer, Pedro? Não fica tirando os outros da igreja, não. Não fica fofocando, não. Não fica se levantando. Não fica destilando o teu veneno dentro da igreja, Pedro. Faz o seguinte: vai ganhar gente nova. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Então apacenta minhas ovelhas. É para você fortalecer elas. Elas vão chegar em você e vão falar: Senhor, eu vou sair daqui. É para você dizer: não, não é para você sair. O problema: vou sair daqui, o que foi? O que aconteceu contigo? Aí fala: fulano de tal não me cumprimentou na hora que eu cheguei no culto. Sério, isso aconteceu? Aí vem falar: eu estou agindo pelo Espírito. Que Espírito que é esse? Amado, o Espírito de Deus não te conduz a dar conselho que está fora da palavra dele. O Espírito Santo de Deus não te conduz a levar pessoas para longe da presença dele. E tudo aquilo que fere a palavra de Deus está longe de Deus. Então, quando você apacenta uma pessoa, a pessoa fala: eu vou sair. Não sai não, meu amado. Você não precisa nem perguntar por que ela está saindo. Não sai não, meu querido. Não sai não. Eu vou sair por causa disso. Não, eu te ajudo. Eu vou andar com você. Pedro, tu me amas? Simão entristeceu-se por lhe ter dito 3ª vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Eu lembro quem que pregou a respeito, falando a respeito de Pedro. Não sei se foi o Denis, se foi a pastora. Falando a respeito da maturidade de Pedro. Depois. Mas aqui, olha só, quando ele ouviu a 3ª vez, olha o que ele faz, amado. Qualquer semelhança chama a responsabilidade para você, porque não é mera coincidência. Que Jesus está dizendo: Pedro, tu me amas? E ele se entristeceu, ficou bravo. Esse triste aqui, é que ele ficou bravo. Eu já respondi 2 vezes essa pergunta. Por que eu tenho que ficar ouvindo isso? Enquanto você não está do jeito que Deus quer que você esteja,
você vai ser obrigado a ouvir tudo aquilo que Deus tem para te dizer. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Ah, eu não fico aqui no ouço. Você vai procurar, você vai ler a mesma coisa. Você vai ligar o rádio no carro, vai ter alguém pregando. Você vai ouvir uma música, a música vai falar daquilo. Você vai falar com um ímpio. Adivinha do que o ímpio vai falar com você? Aí no verso 18, para a gente poder encerrar aqui. Na verdade, eu te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não. Por que Jesus está dizendo isso aqui para Pedro? Porque ele ficou bravo com Jesus. Porque se ele tivesse, não somente, Senhor, me perdoa, Pai, eu não deveria estar aqui, eu não deveria ter feito isso. Realmente o Senhor me tirou dessa vida. O Senhor me deu um outro ofício. Eu não sou mais pescador de peixes, eu sou pescador de homens. Eu não tinha que estar aqui. Me perdoa, Pai, porque eu trouxe os teus junto. Me perdoa. Eu não deveria ter trazido eles. Não era para eles virem para cá. Nossa missão agora não é pescar. O nosso trabalho agora é outro. Eu tenho certeza que a fala de Jesus seria diferente. Não ia terminar dizendo: e te levará para onde tu não queres. Meu amado, eu quero que você fique de pé em nome de Jesus.